Boa noite a todos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, a nossa vida, né? Todos nós precisamos da graça de Deus sobre nós. Meu desejo aqui é poder compartilhar um pouco com os irmãos uma reflexão a respeito de algo que é tão fundamental para a nossa vida e para a nossa caminhada cristã, que é a oração. Eu costumo dizer que a oração é das disciplinas espirituais de vital importância para a nossa caminhada e para o nosso desenvolvimento. A oração está para o cristão como a água está para o peixe. Pense comigo. Um peixe pode até ficar algum tempo fora da água, mas ele não sobreviverá se ficar ali, fora da água, muito tempo. Um crente verdadeiro, ele se manifesta como tal quando cultiva uma vida de oração, porque a oração é vital para o seu desenvolvimento, porque ela nos conecta com Deus. A oração, na nossa caminhada diária, deve ser compreendida não como um evento que acontece em determinados momentos da nossa vida. A oração deve ser o nosso estilo de vida. Nós devemos estar o tempo todo conectados em Deus, em oração. Assim como nós precisamos do alimento para a nossa subsistência, para manter o nosso organismo funcionando, assim como nós precisamos da água para hidratar o nosso organismo e produzir vida, alimentando as nossas células, nós precisamos da oração, para que no nosso relacionamento para com Deus, nós possamos crescer em graça e conhecimento dele. Então, a minha esperança aqui, o meu desejo é compartilhar um pouco a respeito deste tema que é tão básico para nós que somos cristãos, mas que ao mesmo tempo é tão permeado de muitas dúvidas, compreensões um pouco estranhas a respeito do que é oração e como nós devemos experimentá-la na nossa vida. Então, hoje, eu gostaria de tratar de um dos temas que para muitas pessoas é uma dificuldade, daquelas que é impossível conciliar, pelo menos na visão de algumas pessoas. A necessidade e a ordem da oração com a soberania de Deus. A necessidade de pedir a Deus aquilo que precisamos, em contrapartida, os decretos imutáveis de Deus para o universo. Eu convido você a refletirmos um pouco a respeito disso. Quero convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 46, versos 9 e 10. Eu estarei lendo esse texto, bem como outros textos. Peço que, se possível, você acompanhe aí, conferindo na sua Bíblia aquilo que eu estarei lendo, podendo assim, havendo dúvida, colocar aqui no campo de comentários, no chat, e o nosso irmão, o pastor Ademir, estará respondendo. Se for ao vivo, ele me passa e a gente vai conversando também. Isaías 46, versos 9 e 10, diz assim: Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncie o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. O profeta Isaías, externando então a palavra de Deus ao povo, nos apresenta então algo que na teologia chamamos da imutabilidade dos decretos de Deus. De que aquilo que é decisão de Deus, e por ser assim, são questões imutáveis, que não variam por intervenção qualquer que seja. Ainda no Antigo Testamento, eu convido você também para abrir a sua Bíblia em Jeremias capítulo 10, verso 23. Jeremias 10, 23. Agora o profeta Jeremias fala a respeito de Deus o seguinte: Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos.
Agora, o profeta Jeremias fala da impossibilidade do ser humano de determinar os seus próprios passos. Percebemos aqui, de um lado, Isaías falando da imutabilidade dos decretos de Deus, de que antes das coisas viessem a acontecer, Deus já havia determinado todas elas. E agora, Jeremias está tratando de nos esclarecer que nos é impossível, pela nossa condição humana, determinar os nossos próprios passos. Ainda no Antigo Testamento, Salmo 139, verso 16. Esse é um texto famoso, eu imagino que você já tenha lido, já seja do seu conhecimento, e o texto diz assim: os teus olhos, referindo-se ao Senhor, me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Todos estes textos estão falando da soberania de Deus, da imutabilidade dos santos decretos de Deus. E quando nós lemos tais textos, a princípio, nós não temos, pelo menos a maioria das pessoas, dificuldade em reter essas coisas, de que a vontade de Deus ela vai se cumprir. A questão parece tornar-se um pouco mais complexa quando nós incluímos a oração nesse contexto da soberania de Deus. Porque pense comigo, qual a utilidade da oração no sentido de que Deus já decretou todas as coisas? Pense comigo, de forma racional, qual seria a explicação bíblica, ou como os teólogos sistematas gostam de tratar, como nós harmonizaríamos a soberania de Deus com a necessidade e ordem da oração? Em linhas gerais, por que eu vou orar se Deus já decretou todas as coisas? Por que contar para Deus aquilo que ele já sabe? Então, nós temos um aparente impasse teológico que para muitas pessoas tem sido uma barreira, em certa medida, intransponível. E que nessa noite, com a ajuda de Deus, eu gostaria de transpor essa dificuldade, para que possamos viver uma vida, como sugere o canal do nosso irmão reverendo Ademir, em oração. Então vamos lá. Para falar da soberania de Deus, nós poderíamos resumir a soberania de Deus como sendo a capacidade que apenas Deus tem de fazer o que ele quer, quando ele quer, com quem ele quer, do jeito que ele quer, sem ter que prestar contas a ninguém. Certa vez, Jó estava um tanto quanto incomodado com o seu sofrimento. E ele, então, questiona a Deus a respeito da sua situação. E Deus, então, lembra Jó de algo interessante. Jó, quem você é? Ou quem você era? Onde você estava quando eu construí todas as coisas? O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos, ele nos dá conta de que quem é capaz de dar conselhos a Deus? Então, nesse sentido, meus irmãos, nós precisamos entender que a soberania de Deus, diferente de todas as outras coisas e expressões de soberania que nós conhecemos, ela não tem limites. E isso é importante que fique claro para nós. Sabe por quê, pastor Ademir? Muitas vezes, as pessoas confundem a soberania de Deus com, por exemplo, o nosso conceito político de soberania. Porque quando eu digo que o Brasil, enquanto nação federativa, um país, ele é um país soberano, eu estou dizendo que o Brasil ele tem condições de estabelecer leis e impor essas leis à sua população sem ter que consultar outras nações. E ele é reconhecido por isso. No entanto, essa soberania, ela é regulada, ela é limitada por tratados externos que estão acima das leis que nós podemos construir enquanto nação. Por exemplo, o Brasil pode, pelo seu poder legislativo, construir leis para
governar o povo. No entanto, estas leis não podem ferir princípios da dignidade humana, por exemplo, que estão estabelecidos em tratados internacionais, dos quais a nossa nação é signatária. Portanto, esta soberania está limitada a uma instância superior que o Brasil faz parte. Quando nós falamos da soberania de Deus, nós falamos de um poder tão superior que não possui paradigmas. Deus, ele simplesmente existe como governante e criador de todas as coisas. E ele não está sujeito a nada ou a ninguém. Bom, feitos estes esclarecimentos, eu gostaria então de tecer aqui algumas considerações a respeito da oração. Imagino que esta questão da soberania já esteja, em alguma medida, clara para nós o que significa isso biblicamente. Mas como conciliar a oração nesse contexto de um Deus que decreta e escreve todas as coisas? Diferentemente do que alguns afirmam, Deus ele não apenas criou o mundo, né? Deus não apenas deu forma ao mundo. Ele cria, mas também sustenta, ele governa. A isso nós chamamos de doutrina da providência. Isso significa dizer que Deus tem o controle da história. E que, muito embora muitas vezes nós soframos os males desse mundo, que muitas vezes nós possamos nos sentir impotentes frente às dificuldades que nós enfrentamos, e os dias atuais estão aí para nos mostrar isso, embora muitas vezes possamos perder o controle de determinadas áreas da nossa vida, Deus não perde o controle de absolutamente nada. Jó, reconhecendo essa soberania de Deus, ele diz no capítulo 42, pensei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Bom, mas como harmonizar a ideia de pedir a Deus algo que Deus já decretou que faria? Como nós harmonizarmos a ideia de dizer a Deus aquilo que ele já sabe? Então vamos lá. Vamos definir o que é oração, e aqui mais uma vez, sem a menor pretensão de esgotar o assunto, apenas para nos dar uma base com a qual nós podemos nos apoiar. A oração é, na verdade, um meio de comunicação, uma maneira que Deus estabeleceu para que estivéssemos conectados a Ele. Eu disse que Deus decreta todas as coisas. Isso significa dizer que Deus decreta os fins. Mas o que parece não estar claro para muitas pessoas é que Deus também decreta os meios pelos quais os fins se concretizam. Então pense comigo. Deus decretou em sua livre e soberana vontade quem ele haveria de salvar. Ponto. Mas ele decretou também que esta salvação viria pela pregação do Evangelho. Ele poderia ter se utilizado de quaisquer outros meios, mas ele decidiu que seria pela exposição das Sagradas Escrituras. O Deus que decreta o fim, também decreta os meios. Deus determinou ter um povo para si. E ele determinou que esta relação de comunicação seria por meio da oração. Então, nós temos, então, esta primeira definição da oração. Ela é um meio de comunicação. Nós dizemos que nós precisamos crescer em graça e conhecimento do Senhor, é o que nos diz a palavra. E como fazemos isso? Uma das possibilidades é a oração. A outra, por meio da leitura da palavra de Deus, cultivo de uma vida devocional, mas a nossa comunicação se dá basicamente em elevarmos a Deus as nossas necessidades e Deus revela a sua vontade a nós por meio da sua, deixa eu pegar aqui, santa palavra. Então a oração é um meio de comunicação. Pastor Ademir, gostaria de fazer algum comentário?